Momento Político. Pode falar com a elaboração 7 e 19. E hoje aqui no seu La Pergunta, hoje é Momento Político. Porque hoje é um debate entre as chapas que concorrem ao DCE. A eleição do DCE vai ser no dia 22 e 23, quinta e sexta-feira da semana que vem, com urnas em todos os institutos. E para votar é necessário apenas levar sua carteirinha de estudante. Quem está aqui no estúdio para debater, da chapa 1, todo mundo no DCE, são os membros da chapa Ana Lídia Rezende e Rafael Donizete. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E da chapa 2, linha de frente, que concorre à reeleição, mas entrou muita gente nova, né, na chapa 2, é a coordenadora geral, Juliana Alder, e o presidente da chapa, Igor Dias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro vamos começar falando do momento atual que a gente vive, que eu acho que é o mais complicado. A gente acabou de ter uma eleição presidencial. Como que é, primeiro a chapa 1, depois a chapa 2, como que é concorrer a uma chapa no momento em que é aprovada uma lei que considera todo mundo contra o governo terrorista? Bom, primeiro é bom a gente começar lembrando que essa lei antiterrorismo, ela não foi aprovada agora. Ela foi aprovada já tem uns tempos, infelizmente num governo progressista, um governo que pauta a luta dos trabalhadores também. É importante que a gente ressaltar que nesse momento que Bolsonaro, né, e a Câmara dos Deputados está propondo é uma reforma nessa resolução, né, nessa lei antiterrorista, que amplifica ainda mais, né, a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização dos movimentos que estão nas trincheiras de luta, né, na rua, defendendo a democracia, combatendo o fascismo, combatendo o ódio e a intolerância. É uma representação, na verdade, do que Bolsonaro vem afirmando em seu discurso durante todo o processo de candidatura dele, né? Ele avaliou, explanou de acordo, sem pudor algum, né, a sua forma de como ele gostaria de jogar pesado, como ele diz, né? Jogar pesado contra o MST, jogar pesado contra os CAs e DAs, jogar pesado contra os DCS. No próprio processo eleitoral, Bolsonaro, ele tentou e conseguiu, a partir do TSE, censurar a UNE, a União Nacional dos Estudantes. A UNE, a última vez que a UNE ela foi censurada foi num governo militar, na época da ditadura militar. Isso é muito preocupante pra gente, e num momento como esse, eu já acredito que as duas chapas já estão de parabéns, porque o momento não é fácil mesmo. Depois do dia 28 de outubro, a gente fica desanimado de ver, né, de acreditar. A gente que levanta a bandeira da esquerda, a gente que levanta a bandeira junto com os movimentos sociais, a gente fica quase desacreditado que tem saída, mas só que tem. E é essa luta que a gente faz no movimento estudantil, essa luta que a gente faz para fora da universidade também, que vai ser a forma de resistir com unidade, para a gente garantir a nossa democracia, para a gente garantir as nossas vidas, que a gente está falando de integridade física agora. Então, o momento é um momento essencial de estar disputando o DCE. A gente entende, né, que o acirramento dos ataques à classe trabalhadora, aos movimentos organizados, movimentos de luta, vão ser de fato acirrados. De fato, essa reforma na lei. Só que a nossa luta não é de hoje. Os membros da chapa 2, as forças que organizam essa chapa, não estão de agora no movimento estudantil, não estão agora no cenário político. A gente já vem há muito tempo fazendo esse debate e discutindo contra todos os ataques que vêm contra a universidade pública e contra a própria classe. Por isso, né, a gente acha fundamental estar aqui, né, com uma proposta antifascista, né? A gente tem que, de fato, combater o mal pela raiz. Não basta ficar pensando num projeto, né, de conciliação que de fato levou, né, a essas leis essas leis de terrorismo, né, e nos trouxeram aqui, né, com a eleição do Bolsonaro. Não adianta a gente pensar que basta a gente conviver harmoniosamente, né, com os setores mais conservadores da sociedade. É o momento da gente ter programa, ter linha política e ir adiante nisso. É o momento de lutar contra os retrocessos, mas também de propor novos avanços. É fundamental nesse momento a gente ter um posicionamento bem demarcado e lembrar que não é momento de recuar, e sim de avançar nas nossas pautas, nas nossas propostas, nas nossas lutas. Por isso que a gente vem com essa proposta de linha de frente. Dentro do programa da nossa chapa, a gente pensa em frente de atuação para aglutinar
pessoas que estão na gestão e pessoas que estão fora, e uma delas é a frente antifascista, porque a gente sabe que essa questão do fascismo precisa ser demarcada o tempo inteiro nessa futura gestão. E é isso, só a luta muda a vida. Rádio Facom, agora são 7h25, você está ouvindo um debate entre as chapas que concorrem ao DCE, Chapa 1 e Chapa 2. Os membros que estão aqui da Chapa 1, Ana Lídia Rizende, Rafael Donizete, e da Chapa 2, Juliana Auler e Igor Dias. Vamos falar então sobre as minorias, já que a gente acaba... são as pessoas que mais precisam da atuação de resistência do movimento estudantil, que sempre teve uma importância muito grande nas conquistas. E como que fica para cada grupo essa questão, como é que vocês vão trabalhar com as minorias? Vamos primeiro, Chapa. Boa noite. A gente acredita que é extremamente importante, necessário que a universidade esteja alinhada a esses debates, principalmente que esteja realmente combatendo a questão do machismo, do racismo, da xenofobia, da LGBTfobia. E isso se dá primeiro com a desnaturalização do tema e entendendo que as questões da opressão acontecem e propondo questões práticas para serem trabalhadas em relação a isso. Tivemos muitos casos também de assédio na UFJF. A gente entende que a gente tem que continuar pautando essas questões, porque a gente não pode aceitar que essas questões venham a acontecer. Entendemos também que a questão de pessoas com deficiência devem ser trabalhadas, pautadas com mais força durante esse período. E quer falar mais um pouquinho, Rafael? Sim. É importante, né, a gente dizer que, tipo, nos últimos anos, essas minorias, né, o perfil do estudante foi um perfil de democratização da universidade, né? A gente viu nos últimos anos, né, a partir mesmo do próprio programa Reúne de expansão de universidade, o ambiente da universidade ficou um pouco mais democrático, porém que ainda é muito elitizado. E a gente vê que negros, né, pessoas transexuais, mulheres, LGBTs ainda são minorias dentro da universidade. Ainda é uma universidade com perfil, né, extremamente elitizado. E é por isso que nesse momento a gente tem que apresentar uma chapa com propostas práticas, com propostas eficazes para fazer esse tipo de combate. Desde a partir dos estudantes, né, dialogando com CAs, DAs, a partir da luta da UNE também nacionalmente, né, em combate a esse tipo de opressão dentro da universidade, a partir também do diálogo com a reitoria, propondo eficácia, agilidade, políticas públicas a partir da reitoria para combater isso dentro da universidade. Obrigada. Chapa 2. Essa questão das minorias é fundamental da gente estar trabalhando nessa nova gestão, até por conta dos LGBTs, negros e mulheres terem sido o principal alvo de ataque do Bolsonaro e de seus apoiadores. A nossa chapa é composta por 60% de mulheres, principalmente mulheres que estão na luta, organizadas em lutas feministas, compondo, por exemplo, o Fórum 8M, que é o Fórum dos Coletivos e Mulheres Feministas de Juiz de Fora, que organizou as principais mobilizações de mulheres aqui de Juiz de Fora. Na nossa gestão passada, várias pessoas compuseram a luta contra a fraude nas cotas, participamos efetivamente disso, e essa vai ser uma das nossas frentes de atuação, porque a gente sabe que hoje as cotas raciais são fraudadas aqui na universidade, isso não pode continuar acontecendo. A gente construiu assembleias e concadais para tratar da questão do assédio moral e sexual, que também vai ser uma das nossas pautas centrais dentro das linhas de atuação, das frentes de atuação. A gente participou também de muitas mobilizações em relação à questão dos intérpretes de Libras, na FEFID, na arquitetura. Participamos do ato que foi construído em relação a isso. E uma das poucas coordenações que a gente resolveu continuar, além da coordenação geral e de comunicação, que é fundamental, é a coordenação de combate às opressões, para continuar sempre tratando dessa questão. Outra questão muito importante é governador Valadares, que acaba ficando alheia a quase tudo que acontece por aqui. Como que as duas chapas lidam com o governador Valadares? O que vocês têm de proposta para o governador Valadares? A gente sabe que a situação de governador Valadares não é nada boa. A distância do campus da UFJF, Juiz de Fora, e o UFJF governador Valadares é um empecilho muito grande para desenvolver um movimento um tanto mais conciso, mas também as verbas que vêm para o governador Valadares, né, que são diretamente destinadas, elas são muito complexas e muitas vezes atrapalham o funcionamento da própria universidade.
Por isso a gente vem, né, trazendo aí algumas conquistas que eu acho importante elencar aqui agora. A gente conseguiu na última gestão o café da manhã para o governador Valadares, que até então eles não tinham. E já está sendo feita uma licitação e no início do ano que vem, provavelmente, eles já vão começar o ano com o café da manhã. A gente tem também uma questão da sede do DCE em Governador Valadares, que eles não tinham e agora eles têm uma sede para poder confraternizar e fazer mobilização. Além disso, a gente traz uma importante proposta, que é uma autonomização do DCE de Governador Valadares. Porque a gente entende que, de fato, a universidade é de todo mundo, mas é muito complicado a gente estar aqui em Juiz de Fora com a sede do DCE, com a maior parte dos militantes do DCE, né, que vão atuar aqui, e lá em Governador Valadares, que inclusive tem uma própria gestão, né, da universidade, eles ficarem à mercê de Juiz de Fora, né? Nem a reitoria aqui tem essa visão de que tem que estar tudo centrado em Juiz de Fora. Então a gente acha importantíssimo a gente tocar essas pautas de um modo a poder construir um movimento estudantil realmente efetivo, realmente forte em Governador Valadares, a partir da autonomia do movimento estudantil de lá. Bom, esse eu percebo que é um grande diferencial entre as duas chapas, né? A partir do momento quando a chapa 2, a nossa chapa adversária, ela propõe mesmo essa sede de acordo, né, uma nova gestão, né, em Governador Valadares. A gente entende que um DCE cabe sim todo mundo e um DCE, para caber todo mundo, tem que ter representação nesses espaços. E a gente só vai conseguir atender demandas e saber da realidade de Governador Valadares estando presente em Governador Valadares, estando presente a partir não da gente fazer visita lá, como às vezes Marcos Davi, o reitor tem que fazer visita, ou não sei se a atual chapa 2 fez visita lá, ou se tem um porta-voz lá, mas a partir de lá a gente receber essas demandas, porque lá a realidade lá é o seguinte: ok que tem uma sede do DCE lá, mas só que lá não tem a mínima condição de infraestrutura, não tem, a galera lá está pensando em material básico. A galera de medicina, por exemplo, está pensando em equipamentos para aula prática, né? Então, assim, é muito difícil quando a gente constrói uma chapa e tem que ter o diálogo com o governador Valadares. Eles não gostam de se sentir subordinados a Juiz de Fora. E, nesse sentido, a gente tenta trazer ao máximo possível entre os dois campi, né? O equilíbrio. Por isso que dentro na própria chapa mesmo, né, a grande diversidade de institutos e de estudantes que a gente tem, a gente acrescentou muita gente de Governador Valadares para recolher demandas específicas e fazer com que essas pessoas componham a diretoria, né, a coordenação executiva da chapa, porque é essencial nesse momento, né, que eles não se sintam mesmo subordinados ao campus de Juiz de Fora. É evidente, mas eu acho que separar duas gestões seria mais uma forma de segregar esses dois campi e distanciar ainda mais a realidade do estudante de Governador Valadares com o estudante do campo de Juiz de Fora. Obrigada. Vamos falar agora de outra questão que é bem complicada, que é o transporte. Quanto ao circular, a gente já viu uma mudança muito grande, e aos ônibus, né, da cidade, que tem a questão de aumento de passagem constante que afeta muito a UFJF. Os ônibus da UFJF sempre tem muita reclamação, continuam lotados nos horários de pico. É uma questão que outras gestões já tentaram resolver com reuniões e tal. Como que vocês pretendem tratar disso? Agora começa com a Primeiramente, a gente acredita que a gente precisa, dentro da universidade, estar cobrando primeiramente o melhor horário e o horário mais efetivo do circular. E depois que esse horário seja expandido para a questão matinal, seja aumentado, e principalmente no noturno, visto que hoje, depois de certo horário, o circular deixa de passar pelo campus, por algum lugar do campus. E pensando na cidade, a gente acredita que para barrar essa questão do aumento de passagem constante, a gente precisa ter o DCE presente na Comissão Municipal de Transporte. Então, está na nossa carta-programa. A gente precisa fazer com que o DCE volte a participar ativamente para que a gente construa junto e para que a gente esteja lá para poder barrar efetivamente. Porque é muito mais difícil você construir depois que já está pronto. Então, a gente tem que construir junto essas questões. Fala mais um pouquinho. É importante, né, a gente perceber que o DCE tem uma cadeira na Comissão Municipal de Transporte aqui em Juiz de Fora.
Embora, né, eu não sei, acredito, não conheço a efetividade da participação do atual gestão, né, nessa cadeira, mas só que esse debate, quando vem, né, de aumento de tarifa, ele começa a partir de reajuste em planilha a partir da CETRA, em diálogo com essa comissão. Então, se o DCE efetiva a participação nessa cadeira, a gente luta para conseguir barrar esse aumento da passagem antes mesmo que ele vá a uma audiência pública para ser vetado, né, para ser apresentado como uma planilha em que, né, dificilmente a gente entende o que está se passando ali. Além disso, o Ministério Público, né, ele está investigando a relação da Prefeitura de Juiz de Fora com a Astransp. A gente acha que existe grande uma máfia mesmo, né? Parece que a Prefeitura tem uma questão desculpe o ditado popular, um rabo preso com esses empresários que ficam aí tirando a autonomia do município diante das licitações do transporte em Juiz de Fora. Chapa 2. Vou começar falando que é uma questão unânime dos estudantes e das chapas a necessidade de aumento dos circulares. A gente propõe, então, fazer uma regularização e um mapeamento de como que está essa frota e tudo, porque isso é uma coisa que é bastante perdida. Principalmente para os estudantes que não sabem que horas que vai vir, como é que vai ser essa questão. Falando só um pouquinho da questão da Comissão dos Transportes, que é o Conselho de Transportes de Juiz de Fora, a gente tem uma cadeira enquanto DCE. Na última gestão a gente enviou toda a documentação, só que nunca recebemos uma convocatória para essa reunião, que inclusive é importante ressaltar que são conselhos consultivos, então acaba que não tem muito poder de deliberação. Obviamente são espaços fundamentais para estarmos, a questão do passe livre é uma das nossas bandeiras principais, mas o Conselho, infelizmente, não é tudo que garante isso. É essencial também, né, colocar que membros da nossa chapa, né, estiveram nas mobilizações aí pelo passe, né, contra o aumento da passagem que aconteceram no último mês, e fortalecer essa luta é extremamente importante, porque o transporte ele faz parte da cidade e os estudantes estão inseridos na cidade. Então é essencial que a gente tenha uma mobilidade urbana de qualidade aqui. A gente vê uma frota precarizada e, como a Juliana acabou de falar mesmo, um conselho de transporte que não convoca a reunião. Então, mesmo que a gente estivesse chamando a reunião, mas eles não é a gente que chama a reunião. Então, como a gente para isso lá, no conselho que não é deliberativo? Isso é uma questão muito complicada, né? Inclusive, foi levantado por um vereador, né, um questionamento, né, contra esse aumento de passagem, que é algo realmente absurdo, frente à porcentagem de aumento e à inflação desse ano. Rádio Facom, agora são 7h38 e você está ouvindo aqui numa pergunta hoje o debate entre as chapas que concorrem ao DCE. A eleição do DCE vai ser dia 22 e 23, quinta e sexta, e as urnas vão estar em todos os institutos. É necessário levar apenas a sua carteirinha de estudante para comprovar o seu vínculo aqui com a FJF. Quem está aqui no estúdio para debater da Chapa 2 é Juliana Auler, coordenadora geral, e Igor Dias, presidente da Chapa. E da Chapa 1, Ana Lídia Rezende e Rafael Donizete, membros da Chapa. A gente está agora falando dos tópicos mais importantes, repassando com as duas chapas. Vamos falar agora de permanência estudantil. Permanência estudantil, em que ponto que está? Porque houve muitos avanços e é uma questão que a gente precisa situar em que ponto que está, o que já melhorou e o que precisa ser feito. Quem começa, Chapa 2. Vou começar falando que a permanência estudantil é uma bandeira clássica do movimento estudantil, porque a gente sempre vê que as pessoas chegam na universidade com todas as questões, mas não permanecem aqui. Uma das questões fundamentais para a gente trabalhar numa nova gestão é que o fórum de permanência não funciona. A gente tem que deliberar que ele comece a funcionar. Fórum de assistência estudantil, desculpa, gente. É que eu me perco nos nomes mesmo, mas esse fórum não funciona. As políticas em relação à saúde mental, a gente também vê que são bastante precárias, não tem uma campanha, as pessoas têm dificuldade de chegar nos psicólogos da UFJF, todas essas questões. Eu acho essencial que se fale que a nossa chapa, né, propõe ceder a uma ou mais cadeiras, né, desse fórum de assistência estudantil, que a gente propõe de fazer com que ele funcione para moradia estudantil, né? Que é essencial que esteja deliberando as coisas aqui dentro da universidade e que não tem esse espaço institucional tão reconhecido. Além disso, né, falando em permanência estudantil, na nossa última gestão a gente conseguiu em mobilização junto com os estudantes, né, abaixo-assinados, passagem em sala, a conquista de um novo RU, que vai ser licitado no ano que vem.
Então a gente é muito preocupado com que o estudante entre na universidade, mas mais ainda com que ele possa ficar aqui e se formar com qualidade, né, com tudo que é possível que o estudante tenha. Bom, é importante mesmo que o DCE se preocupe, né, com a entrada do estudante e mais ainda com a permanência desse estudante. Mas é importante também, companheiro Igor, que um DCE, que uma gestão de DCE se preocupe também em ouvir as demandas reais dos estudantes, né? É importante que a gente perceba o que o estudante está querendo de demanda urgente, de demanda prioritária. Se a gente propõe uma construção de um novo RU e o estudante está ali falando, não, a gente tem demandas urgentes, a gente pode construir isso, a gente pode construir aquilo. E assim mesmo, o estudante ele não é escutado, né? Faz uma mobilização com baixo-assinado, com panfletagem. Acho justo, como eu quero um RU na universidade, como eu quero um RU novo na universidade. Isso é política de permanência estudantil mesmo. Porém, que é um RU que a gente não tem garantia de construção. Ano que vem a gente tem a emenda constitucional 95 em vigor, que congela gastos na educação. Pode ser mais uma obra parada, torço para que não. Por isso que é uma bandeira também da nossa chapa 1, lutar para garantir a construção desse novo RU. Além disso, a ideia de efetivar esse fórum de ações afirmativas, né, assistência estudantil, peço desculpa, também confundo o nome, esse fórum de assistência estudantil, a participação não só dos estudantes, né, nesse sentido de, como o companheiro falou, de moradia estudantil, mas a partir de uma coordenação específica para ocupar esse fórum e ter gente, né, da moradia estudantil compondo a sua chapa para levar demandas da moradia estudantil, coisas básicas, como, por exemplo, né, a reposição de gás de cozinha lá, ele acaba o gás de cozinha, ele demora 2 semanas para ser reposto. A moradia estudantil foi uma conquista lá em 2016, né? É importante lembrar isso, foi em 2016 que abriu a moradia e até hoje não tem uma rede de internet lá para o estudante. É complicado, merece uma rede de Wi-Fi lá. São coisas básicas assim que a gente luta para garantir, né, tanto a entrada do estudante como também essa permanência. Vamos falar agora de uma questão muito complicada que já há algum tempo vem trazendo problemas, inclusive para a universidade, que é a questão da segurança. Como que vocês veem isso e quais as propostas que vocês têm e se elas são interligadas ao FJF, porque é muito complicado pensar na segurança de uma forma apenas de mobilização. Vamos começar então agora. Bom, então essa questão de segurança realmente é uma pauta antiga do campus da UFJF, né? A gente já teve fechamento de portão de instituto por questões de segurança, né? Como foi lá o caso do ICE, uma bandeira também que a Chapa 1 levanta nessa carta-programa, que é a tentativa da abertura da RU, rediscutir com a reitoria por que foi fechado. A justificativa era muito contraditória, ainda assim o estudante não sabe por qual motivo foi fechado, só a fala de segurança, enfim. Mas além disso, a gente acredita que em um ano de gestão, no mínimo que a gente espera de uma gestão de DCE são coisas básicas de segurança, como melhoria, né, de iluminação no escadão, né, a garantia, por exemplo, da efetivação desses pontos de emergência, que até hoje o estudante não sabe nem para que funciona aquilo ali, né, vai apertar, em que momento que aperta, garantir também o funcionamento das câmeras de segurança na UFJF, no campus, quando acontece episódio de estupro, que é comum acontecer no campus de fora, assalto, né, qualquer tipo de dano ao patrimônio, no sentido de arrombou uma sala, enfim, qualquer tipo de coisa, quando vai solicitar câmera de segurança e imagens, essas imagens a UFJF só informa que a câmera ali não está funcionando, enfim. Garantir também, né, um apoio à luta, né, dos técnicos administrativos para comporem essa comissão de segurança, né, os cargos de vigilância da universidade. Isso é uma das principais propostas para a gente. Só para a gente reforçar a questão de que sempre a pauta é falta de segurança, mas quando as ações são efetivas, pouca gente vai lá e faz. E como o Rafael já disse, todas essas questões que a gente apontou são coisas básicas que não dependem de muito tempo, de muita questão para estar sendo realizada. É isso. Chapa 2. Infelizmente eu tenho que começar discordando da Chapa 1. São coisas que tomam bastante tempo e tomaram uma gestão inteira ainda. A gente vem aqui trazendo umas pautas de segurança, né? Uma delas já foi até tratada, que é a questão dos circulares. Isso é uma pauta de segurança também, porque é garantir que os estudantes não vão precisar descer sozinhos o escadão a pé.
é garantir maior também iluminação não só no escadão, mas na universidade inteira, né? Além disso, efetivar o Fórum de Segurança da universidade, que está muito parado, e não depende só do DCE, mas a gente tem que, sim, aumentar os esforços para conseguir efetivar esse fórum, né, e discutir com qualidade dentro da universidade o que a gente quer de segurança. Além disso, né, para mais, a gente tocou na última gestão uma discussão, junto com a Proinfra e com a reitoria, da reabertura do portão de CE. E é importante se falar isso, né, porque não é uma coisa tão simples quanto parece. A reitoria nos informou de que seria necessário ali uma guarita, que seria um custo muito alto, mas isso tem que ser colocado em primeira pauta no dia de segurança. Não só o portão do ICE, mas portões diversos da universidade, né? Para poder ter acesso direto aos bairros. Quem mora aqui do lado não tem que ficar descendo escadão sozinho de noite, ficar andando por rua escura. Não, a gente tem que ter iluminação, transporte e ter garantia de que a segurança vai ser discutida com seriedade dentro do campus. Que é bastante complexa essa questão, porque parece muito que são coisas que demandam da gestão do DCE e que vem mais por parte da Proinfra e da reitoria, e que a gente lutou para tentar efetivar. Tínhamos uma comissão de segurança, mas que não cabia só a nós. Obrigada. Agora vamos falar de uma questão que está intimamente relacionada tanto à segurança quanto aos estudantes, que eu acho que foi uma perda terrível para os alunos, que são as tradicionais festas na faculdade, na UFJF. E elas estão relacionadas à segurança porque até o som aberto, né, foi cancelado porque estava tendo muito problema, muito assalto. Então, como é que vocês veem isso, Chapa 2? Tem que começar, né, quando a gente discute festa, a gente tem que discutir a regulamentação das festas aqui na universidade, né, que culpabilizam diretamente os estudantes e o movimento estudantil antes de tudo, né, impedindo que se façam festas. Ou melhor, não necessariamente impedindo, mas dificultando ao máximo e jogando uma lógica punitivista acima, né, de qualquer problema que venha a ocorrer. E a gente tem uma experiência muito clara, que não foi uma festa, mas foi um evento de grande porte que o DCE tocou na última gestão, que foi a transmissão dos Jogos da Copa, que mostram que, organizando as coisas bem, a gente consegue fazer um evento que não dê problema, né? Isso fica muito claro e evidente, porque existe sim, né, uma tentativa de culpabilizar o movimento estudantil por problemas da universidade, que não vem só na festa, né? O que o Bolsonaro, por exemplo, fala da questão de terrorismo, não vem só do Bolsonaro, né? Como a Chapa 1 mesmo falou, foi uma questão aprovada em governos do PT. Então vale a gente observar, né, que essa regulamentação de festas que vem, né, já há um tempo na universidade, ela visa basicamente desmobilizar o movimento estudantil em certo nível. Rever essa regulamentação de festa é fundamental não só para o DCE, mas também para os CIAs ideais, que sempre tocaram políticas de finanças construindo festas, e tem muito mais dificuldade de fazer isso hoje do que tinham no passado, antes da resolução. Por isso, uma das nossas propostas vem de rever essa resolução mesmo, a fim de que os estudantes possam tocar seus eventos próprios, etc. A gente acredita muito que, já que existe esse regimento, a gente precisa lutar pela desburocratização do mesmo, visto que é possível fazer as festas com uma burocracia muito grande. E aí, assim, a gente pautou mais cedo a questão do assédio e de questões de opressão e tal. E a questão da saúde mental também é muito importante e entra diretamente nesta pauta, visto que com uma universidade tão metódica e sem esses espaços de convivência, a gente se perde, a gente vê os alunos cada vez mais afogados, né, nessas questões. Então, para a gente falar de saúde mental, a gente precisa falar dessa questão desses eventos. E aí a gente pretende construir, de novo, alguns eventos, como Som Aberto, e o Rafael vai falar mais um pouquinho. É importante, né, mesmo, como a Ana Lídia falou aqui, não propor uma nova resolução, né, porque isso é um trabalho duro, vai ser um trabalho que não requer também um ano de gestão, né, demanda tempo também nesse sentido, porque é um processo burocrático. Então, o que a gente pode tentar fazer nesse momento é tentar propor uma desburocratização, como a Ana Lídia falou, né, retomar eventos
eventos essenciais, eventos tradicionais na UFJF, né, como o chá de quinta que a gente tinha aqui no ICH, como o som aberto que foi, né, foi nesse ano, né, que foi encerrado por uma questão orçamentária, né, um som aberto que não era do perfil do estudante, era um som aberto muito elitizado, um evento elitizado, com cervejas caras. O estudante não tem dinheiro para pagar cerveja cara, atrações culturais completamente elitizadas. A nossa proposta é de popularizar esses espaços. Além disso, tentar reocupar, né, dividindo a sede do DCE no centro, na Avenida Getúlio Vargas, localizado com esquina com a Floriano Peixoto. A sede do DCE lá é um museu, é um centro de cultura também, né? É um museu da engenharia hoje, né? Que foi proposto na gestão de 2016. E agora a gente quer retomar, dividir esse espaço para propor ali um circuito universitário de cultura e arte. O CUCA é uma política de finanças também do movimento estudantil. Obrigada. Vamos falar agora, 7h52, você está ouvindo aqui o debate entre as chapas que concorrem à eleição do DCE, que ocorre nos dias 22 e 23, quinta e sexta-feira da semana que vem, com urnas em todos os institutos. E para votar é só levar a carteirinha de estudante. Quem está aqui da chapa 1 é Ana Lídia Rezende e Rafael Donizete. E da chapa 2, Igor Dias e Juliana Auler. A gente está falando aqui dos principais tópicos na primeira parte do debate. A gente vai falar agora, então, do RU. O que é que melhorou, o que é que precisa melhorar, que não é só uma questão de lançar um outro local, mas as questões estruturais do mesmo. Tá bom? RU é uma situação que envolve a infraestrutura da universidade, assim como também envolve a ideia de permanência estudantil, né? No ano passado, a gente via, estudando com os estudantes, né, quando a gente propôs uma chapa também de DCE, a possibilidade de ampliação do RU. Né? O RU, além de ser um instrumento de permanência, né, por questão de oferecer alimentação ao estudante, é um espaço de convivência com a diversidade do estudante, né, convivência com as diferenças. É ali que o estudante do ICH se mistura com o estudante da engenharia, né? É ali que o estudante da medicina se mistura com o estudante do IAD. É importante, né, que esse espaço também tenha infraestrutura para atender a demanda do estudante. A gente propõe nesse sentido do RU uma ideia de tentar ampliar esse tipo de serviço que já tem. Por exemplo, o RU Campus, ele não abre aos domingos e feriados. Isso é uma questão que, para levantar essa pauta, a gente sabe que tem que envolver questão orçamentária da UFJF, porque envolve contratação de novos trabalhadores. Em momento algum aqui a gente quer escravizar algum tipo de trabalhador. A gente está pontuando estratégias para a gente contratação de novos trabalhadores, de novos funcionários, né? Garantindo os direitos trabalhistas deles e os direitos de permanência estudantil e de infraestrutura desse RU, né? Um momento também que a gente pode propor, né, nesse RU é a ideia de fiscalizar, criar uma comissão fiscalizadora do processo, né, de alimentação, como que vem se dando a qualidade desse alimento, né, que já tem essa comissão, inclusive, com curso de nutrição, é fortalecer, né? Além disso, propor um debate sobre o que o estudante está comendo aqui, não só o balanço, né, enfim, o balanço de verduras e tudo mais, mas o debate contra agrotóxicos, né? Isso é importante a gente pontuar também. Vou começar falando da questão da construção do novo RU, que foi uma questão que a gente pautou amplamente na última gestão. Lembrando que a reivindicação do novo RU, a gente já viu adesivos de 2008 pedindo por um novo RU. Então não foi uma demanda assim que veio de qualquer lugar. E também o dinheiro que a gente conseguiu a construção do novo RU vai servir também para a construção de um novo prédio para medicina veterinária, que é fundamental. Fora isso, assim, que nem você já foi falado pela Chapa 1, a questão do almoço nos domingos no RU Campus, mas a gente, ao longo da campanha, vem discutindo muito com os estudantes a questão de ter um jantar no RU Centro. Foi uma demanda que apareceu bastante, que a gente tem conversado. A gente não conseguiu colocar no nosso programa, mas que foi uma demanda que veio constantemente. Tá certo. Obrigada. Para a gente fechar a primeira parte, a gente deve falar de outra coisa que é muito forte na universidade, que é a questão dos esportes. O que vocês prepararam? Agora a gente começa com a chapa 2, né? O que vocês prepararam? O que vocês têm a dizer sobre a questão dos esportes na UFJF, que é uma tradição? Queria começar aqui falando, né, que é importantíssimo para um DCE estar acompanhando, né, junto às atléticas, as questões
dos espaços da FAEFID do João 23, para poder terem treinos para todas as atléticas, não só as atléticas que conseguem juntar dinheiro para pagar espaço. Os espaços de treino da universidade, espaços de esporte, têm que ser democratizados, né? Não só para as atléticas também. A gente tem que ter uma política, né, que vá trazer os estudantes para esses espaços também, né? Incluindo essa comunidade acadêmica, né? Tanto por meio de projetos de extensão, como já existem alguns, mas com a expansão desses projetos e a fortificação deles, né? Garantindo o acesso, né, ao lazer na universidade, né? Como já foi dito, por exemplo, por questão das festas, apesar de que festa e lazer não é a solução para a saúde mental. Saúde mental é uma questão muito mais complexa do que isso, só que lazer é essencial, né, para a vida do estudante. Isso completa a vida do estudante. É essencial que o DCE, né, esteja antenado nisso e participando dessa construção. Obrigada. Chapão. Então, durante o processo de composição da chapa e principalmente da formulação da carta-programa, a gente buscou conversar com DA, CA, também com as atléticas, porque a gente entende o esporte dentro da universidade como uma coisa muito importante. Dentro da nossa carta-programa, a gente tem algumas partes importantes. Primeiro, como já foi apontado até para outra chapa, acho que isso é em comum acordo entre os dois, melhor ocupação do espaço da FAEFID, para que as atléticas possam estar utilizando. Depois a gente quer efetivar, junto com a universidade, né, pautar isso na UFJF, a questão da sede das atléticas. Nem todas as atléticas hoje no campus, elas têm uma sede física. E o nosso projeto-chave quanto à questão de esportes é a retomada das Olimpíadas. A gente entende que o esporte deve ser valorizado dentro da UFJF. E com as Olimpíadas, a gente vai ter uma maior integração entre as atléticas. E também a questão do lazer, não só para quem compõe as atléticas, como para todos e todas estudantes. E é isso. Só queria complementar aqui o que a companheira Ana Lídia, da Chapa 1, acabou de afirmar, né? É porque nesse sentido, quando a gente pauta, né, a utilização do espaço da FAEFID, a gente tem que entender que ali no espaço da FAEFID também é sala de aula praticamente, né? Então, assim, quando a gente já tem um esquema, né, de um cronograma de horários sobre o que as atléticas podem utilizar de horário ali, o que a gente precisa pautar diante da direção da FAEFID, nem a utilização, né, a abertura completa da FAEFID, porque já é aberta, no sentido de desburocratizar esse cronograma, esse horário das atléticas para treinar lá. E o João 23 e outros espaços, como a Chapa 2 afirma no seu programa, ainda não é suficiente. É importante dizer que o João 23, a UDESH mesmo, a Atlética do ICH, faz treino lá, mas às vezes deixa de treinar porque não tem campo de futebol. E aí tem que pagar um campo de futebol para alugar um campo de futebol para fazer o treinamento. Rádio Facom, agora são 8 horas e você está ouvindo o debate entre as chapas que concorrem à eleição do DCE nos dias 22 e 23, quinta e sexta-feira da semana que vem. Vai ter urna em todos os institutos. É só levar a carteirinha de estudante. Quem está aqui da Chapa 2, Juliana Auler e Igor Dias. E da Chapa 1, Ana Lídia Rezende e Rafael Donizete. Agora a gente passa para a parte em que as chapas fazem perguntas uma para as outras. Lembrando que as perguntas são 30 segundos e não dá para ver, né, por causa do rádio, mas a gente tem aqui uma pessoa marcando o tempo, cronometrando, e a resposta é de 2 minutos. Vamos começar então. Quem começa? Chapa 1. Bom, é importante verificar, antes de fazer qualquer tipo de pergunta para a Chapa 2, a gente entender o programa que eles estão apresentando, né? Um programa de reeleição, um programa com, enfim, algumas propostas que, a nosso ponto de vista, ainda são básicas, poderiam ter sido feitas em um ano de gestão. Quando a gente construiu o programa de eleitoral, né, o programa de gestão, a gente ouviu que o distanciamento da atual gestão era o mais, só para concluir, era o principal. Eu queria saber qual que é a política de movimento estudantil que vocês têm para a universidade para retomar a reaproximação com o estudante. Inicialmente, a gente tem uma autocrítica a ser feita, né? A gente pecou um bocado na questão da comunicação com os estudantes. Porque sim, fizemos muito, mas mostrar o que a gente está fazendo é realmente importante. E a gente está querendo melhorar essa comunicação com os estudantes. Não só mostrando o que a gente está fazendo, mas trazendo os estudantes para lutar junto com o DCE. Como a gente fez, né? Trazendo-os com cadastro para discutir pautas essenciais do movimento estudantil. Como a gente fez com a Assembleia Estudantil, discutindo assédio moral e sexual e discutindo fascismo, como combater.
É isso que a gente tem que fazer, e não somente. Agora, a gente vem com a proposta das linhas, as frentes de atuação, que a gente elenca 5 pautas essenciais, né, para a gente estar trazendo estudantes para tocar junto com a gente, como a gente fez com o novo RU, trazendo estudantes e CAs e DAs, lembrando aqui, né, que são cerca de 9 CAs e DAs que estão dentro da nossa chapa, né, pessoas de CAs e DAs na nossa chapa, compondo essa força política. Eu queria lembrar também uma questão muito importante, que a gente pegou uma herança ao assumir essa gestão. Primeiro, pois ficamos muitos anos, né, 2 anos, sem gestão de DCE, por causa de uma fraude, não vou entrar muito em detalhes. Depois a gente pegou uma gestão que não tinha como proposta fazer mobilização estudantil. Lembrar que uma das primeiras ações que eles fizeram foi apagar o símbolo da União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade que ambas as chapas compõem, apesar de campos opostos, e chegar nesse momento, onde o movimento estudantil estava enfraquecido. Já temos um caráter histórico de desmobilização do movimento estudantil nacional, e mesmo assim conseguimos pautar várias coisas. Inclusive, tendo vários membros construindo CAs e DAs, que são instrumentos fundamentais de mobilização de diálogo constante. Só para encerrar, eu queria falar as nossas... Chapa 2, perguntas. Considerando que no programa da Chapa 1 tem lutar pela efetivação da construção do novo RU, eu gostaria de saber mais detalhadamente como foi o posicionamento das pessoas e das forças que estão organizando a Chapa 1 durante a mobilização pela construção. Bom, Juliana, é importante a gente destacar aqui que a unidade firmada para construir a Chapa 1, uma unidade firmada com mais de 6 organizações de esquerda, nunca se colocaram contra nenhuma unidade, nenhuma força que firma essa unidade se colocou contra. Eu pergunto para vocês da Chapa 2, aonde vocês viram, se possivelmente, né, alguma chapa se colocou contra ou a favor. Aí é que tá. Não é uma questão de neutralidade, é uma questão de reconhecer o que o estudante naquele momento estava falando. Como eu propus aqui anteriormente, né, a gente já dialogou com o estudante, a gente ouvia do estudante que existiam demandas mais urgentes, entende? Então, assim, nesse momento, é claro que seria essencial a construção de um novo RU, seria essencial um novo RU, mas só que o estudante estava ali, embora desde 2008, né, acredito que você não estava na universidade nessa época, mas desde 2008 você vem me falando, né, agora você me falando que desde 2008 já tinham pessoas pedindo novo RU, 2008 a realidade da UFJF era outra, inclusive de circular. Então, aquele momento ali, talvez mesmo precisaria de um novo RU. Agora a gente tem linhas circulares, a gente tem, né, uma mobilidade talvez um pouco mais tranquila e propor a melhoria ainda dessa mobilidade dentro da universidade. Só que em momento algum a gente se omitiu, em momento algum a gente incentivou uma oposição a essa construção do novo RU, viu? Opiniões individuais, isso não diz respeito à organização, a posicionamento de organização, e a gente tem um respeito muito grande com o que o estudante está falando. O diretório da nutrição, por exemplo, foi um diretório que a gente via, que martelava-nos com cadastro a necessidade de construir outra coisa. A gente via diretórios acadêmicos, inclusive, nos quais a gente compõe a medicina veterinária, por exemplo, a gente via a necessidade, inclusive, que a medicina veterinária está perguntando aonde, né, que está no documento a prioridade desse prédio de medicina, entendeu? Chapa 1 agora, pergunta. Junho de 2017, Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, uma organização, entidade de representação máxima estudantil, composta pelas duas forças que estão presentes, né, tanto na Chapa 1, composta pelos dois campos, tanto pela Chapa 1 quanto pela Chapa 2, evidenciou que uma centralidade do movimento estudantil nesse momento seria a defesa de um patrimônio brasileiro, um patrimônio do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. Tratar o combate ao sucateamento do SUS como uma prioridade do movimento estudantil. Vocês, da Chapa 2, se colocam como esquerda combativa, num processo em que precisa mesmo ser combativo. Eu me pergunto quais são as propostas para a defesa do SUS nesse momento na universidade. Quanto a um campo de esquerda combativa, a gente acha essencial reafirmar a necessidade do SUS. Ainda mais, lembrando que nesse mês, o SUS está fazendo 30 anos. O SUS é uma grande conquista da classe trabalhadora. Só que não basta defender o SUS. Não basta só ficar, poxa, a gente tem que defender o SUS. Não é só isso. A disputa não é só pela defesa do SUS. É por uma ampliação da saúde pública. Que a gente entende que é essencial. Mas isso é uma pauta nacional.
A gente tem que entender o DCE enquanto efetivo nas atuações locais com mais qualidade. Não adianta a gente falar que vai defender o SUS e vai conseguir garantir o SUS. Que a gente já falou várias vezes. O governo que está aí vai atacar. E é por isso que a gente traz propostas de saúde que vêm intimamente ligadas à realidade do campus da UFJF Juiz de Fora e do campus UFJF Governador Valadares. Por isso a gente vem falando aqui, né, na nossa carta-programa, da realização das pesquisas junto à administração superior, né, que vão atingir todo o corpo discente para entender o que de fato, né, os estudantes, os tais, os professores precisam, né, de saúde mental e física para que sejam atendidas as necessidades, né, que a universidade pode atender, né. E aí a gente também propõe construir campanhas que estejam intimamente ligadas com a nossa realidade, né? Como eu já falei, não adianta a gente querer alterar uma coisa nacional quando a gente não tem a força real para isso. Óbvio que a gente vai estar nas trincheiras, nas ruas, defendendo o SUS sempre que for preciso e garantindo que nas lutas a gente consiga barrar ataques ao SUS. Tá certo, terminou então. A chapa 2 agora faz a pergunta. Eu gostaria de saber da chapa 1 como que vai ser tratada a questão do assédio moral e sexual. Fizemos algumas mobilizações, algumas assembleias, algumas pessoas da chapa 1 participaram em alguns momentos, mas não foi uma coisa que a gente viu tão constante. Então, gostaria de saber um detalhamento maior de como vai ser a política de assédio moral e sexual durante a possível gestão de vocês. A gente também, mais cedo você falou sobre alguns fóruns feministas que vocês compõem. A gente também está compondo o 8M, por exemplo, e a gente tem acompanhado bastante essas pautas por lá também. Como você acompanha, a gente deve entender. Então, a gente entende que, por exemplo, dentro dessa temática, nos casos recentes, uma grande problemática é o fato da vítima não ser tratada como vítima. Hoje a gente vê o FJF tratando a vítima como testemunha. E assim, a gente entende que, poxa, a vítima, só ela sabe falar como ela viveu. E o papel dela não é um papel de quem viu de fora. É o papel de quem viveu aquilo ali na prática, sentiu na pele. Então, a gente entende que isso tem que ser pautado junto à reitoria. E aí a gente vai lutar para, né, a gente pretende estar junto à reitoria conversando sobre isso, para que isso seja efetivo, para que a gente venha. A gente espera, óbvio, que não venha a ocorrer outros casos, mas como a gente sabe que acaba acontecendo, para que caso ocorra outros casos de assédio e abuso no campus, a vítima seja tratada como vítima. Completa, por favor. É importante a gente reconhecer, né, que essas pessoas que participaram desses processos, como assembleias, mobilizações, inclusive uma na FACED, puxada pelo diretório acadêmico da FACED, né, que tem representantes, inclusive, da chapa 1, lá na pedagogia, é importante a gente entender que nas nossas próprias organizações tivemos vítimas de assédio nesses episódios da UFJF. É importante dizer que a gente tentou acompanhar, é importante dizer que essas vítimas tentaram também solucionar com o DCE um apoio nesse momento, o que não foi garantido, não foi à toa que o DA da psicóloga da FACED fez manifestação, fez ato, né, fez um formato de escracho com os cartazes lá denunciando. Entender também que uma comissão com a representação estudantil nesses processos de apuração desses casos é de extrema importância no momento em que a vítima é tratada como testemunha. Rádio Facom, agora são 8h14 e agora a gente vai para a última rodada de perguntas. Chapa 1, a última pergunta. A gente tem falado durante o debate todo sobre a conjuntura tão difícil, sobre o enfrentamento tão difícil ao fascismo. A Chapa 2 pauta em algum momento na carta proposta que vai estar trabalhando para que garantir a questão das cotas para transexuais. Né? E a gente queria saber como isso vai ser feito, né, essa política efetiva, como vai ser efetivado no momento em que essas pessoas estão lutando pela vida e não só, né, e não pela entrada na universidade. Então, como isso pode ser feito? Vou começar respondendo que a nossa mobilização vai ser muito por pautar as questões do Fórum de Diversidade, pautar a questão das cotas. Obviamente, o DCE não vai ter muito poder sobre a manutenção da vida das pessoas, apesar da gente querer muito manter isso, e vai ser com certeza uma pauta fundamental que a Frente Antifascista vai trazer, porque, como eu já falei, a questão da LGBTfobia é um dos traços marcantes do governo fascista que a gente vai estar vendo por aí. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para responder. Eu acho importante se ressaltar,
né? Que, sim, as pessoas estão preocupadas com a vida, mas não é por isso que a universidade tem que virar as costas para essas pessoas, né? E deixar elas ao Deus dará. Então, por isso, a gente tem que garantir essas cotas, né? E garantir que elas sejam implementadas com qualidade e efetividade. Chapa 2, a última pergunta. A Chapa 1 traz muito a questão de construir as mobilizações da União Nacional dos Estudantes. Lembrando também que a Chapa 2 participa, construiu o comitê de base da UNE. Eu gostaria de saber, na prática, como que vão ser essas mobilizações da UNE, que, infelizmente, a gente viu muito distanciada dos estudantes. Na mobilização para o CONUNE, por exemplo, a maioria dos estudantes que não é de humanas não sabia o que era a UNE. Então, eu queria saber como vão ser as bandeiras nesse sentido. Bom, assim como muitos estudantes, durante as eleições, né, do CONUNE, não sabiam, né, o que era a UNE, durante a construção do nosso programa também, né, para a gente conversar com o estudante da UFJF falando da eleição do DCE, muitos estudantes também não sabiam o que era o DCE. É importante a gente dizer que o momento político, né, que a gente está agora é outro. É um momento político que, antes de tudo, a gente luta por uma bandeira de unidade, uma bandeira de superar divergências políticas, uma bandeira de contradizer, né, apontar as contradições do sectarismo, porque sectarismo, a individualidade nesse momento só vai esmagar, independente do campo político da UNE, se é a oposição de esquerda ou se é o campo da Frente Brasil Popular, né? É importante também a gente perceber que a UNE, né, desde o último congresso em 2017, há 80 anos, na verdade, a UNE tem um histórico de lutas muito grande no Brasil. A UNE defendeu o petróleo é nosso, né? A UNE foi um instrumento de resistência da ditadura. A UNE derrubou Fernando Collor. Enfim, a UNE ainda se mantém, né, combativa. Uma das estratégias da UNE, por exemplo, esse ano, de reaproximar dos estudantes, foi lançar o DCE. O DCE Volante é nosso, viu, gente? A UNE Volante que se reaproximou dos estudantes a partir das diversas universidades federais de Juiz de Fora. Trouxe para o campus de Juiz de Fora o 8º encontro de mulheres estudantes, reuniu cerca de 7.000 mulheres de todo o Brasil aqui no campus de Juiz de Fora para debate político, né, para atividades culturais. A UNE hoje é a principal ameaça, porque agrupa o movimento estudantil, é a principal frente antifascista que vocês estão pautando aí no programa de vocês, porque está na rua, está sendo perseguida por Bolsonaro, e ela está sendo perseguida não é à toa, é porque a UNE incomoda. Nesse momento não é hora de desconstruir a entidade de representação estudantil dentro da universidade. Rádio Falcão, agora são 8h19 e a gente encerrou a fase das perguntas entre as chapas. Agora, para concluir, foram 3 perguntas de cada chapa. Já respondi. Para concluir, 2 minutos para cada chapa falar com o eleitor, com o vocês, chapa 1. Bom, boa noite agora, né, querido ouvinte. Quem está falando é o Rafael Donizete, sou estudante do BI de Ciências Humanas, também faço um mestrado aqui na comunicação. É uma doideira, mas é uma doideira porque eu acredito no movimento estudantil. E assim como eu acredito no movimento estudantil, cerca de 290 pessoas que toparam se inscrever na nossa chapa acreditam também na luta do movimento estudantil. E é por isso que a gente construiu uma chapa, a Chapa 1, a chapa Todo Mundo no DCE que a gente vem representando nessas eleições, uma chapa que faz oposição à atual gestão do DCE, que tenta se reeleger na chapa adversária. Nesse momento é importante dizer que a gente não faz uma oposição à toa, não faz uma oposição por birra política, não faz uma oposição porque eu tenho um problema pessoal com o companheiro Igor aqui, não. A gente faz oposição porque quando a gente construiu a nossa carta-programa, a gente ouviu do estudante a insatisfação com a atual gestão. E a gente perguntou para o estudante, o que vocês acreditam, o que vocês querem numa gestão de DCE? Nesse sentido, a gente buscou a diversidade de diversos institutos. E reforçando isso que o Rafael acaba de falar, foi construindo junto com DA, CAs, atléticas, empresas juniores, foi ouvindo os cursos de humanas, de exatas, de biológicas, foi indo diretamente na medicina que a gente construiu Todo Mundo no DCE. E esse nome, ele é muito mais representativo quando a gente reforça que a gente quer o DCE dentro de cada instituto. A gente quer um DCE que saia de dentro da sua sala e que vá diretamente para cada lugar. E fora isso, a gente pretende, né, a gente sabe que o DCE tem que defender uma universidade pública, gratuita, de qualidade e que
garanta não só a entrada, né? Porque entrar a gente sabe que, por mais que, né, entrar é fácil perto da permanência. A gente precisa lutar para que o estudante permaneça dentro da universidade pública. E é legal convidar todo mundo para curtir nossa página no Facebook, Instagram e Twitter, todo mundo no DCE. É isso, boa noite. Agora 2 minutos para a chapa 2. Boa noite, gente. Eu queria lembrar aqui do momento político que a gente está vivendo, que é uma necessidade da gente dar um passo à frente, da gente não abandonar a nossa ideologia, e por isso a gente tem se mostrado sempre com essa pauta antifascista. Lembrar que na universidade nós temos fascistas, nós temos pessoas de direita, e nós não vamos achar que essas pessoas vão estar compondo o DCE, da mesma forma que outras pessoas compunham. Por isso a gente faz questão de ter um posicionamento bem demarcado, e sim, ir para a base dos estudantes, fazer questão de chegar aqui a cada vez mais pessoas, cada vez mais demandas. Por isso mesmo a gente vem tratando de uma reforma em relação à antiga gestão para essa. Muitas pessoas novas entraram, a menor parte da gestão compôs a última gestão, uma nova configuração, menos burocrática, com menos coordenações e pautando mais a comunicação, que foi uma falha, mas que nós pretendemos consertar. Eu acho essencial que a gente lembre aqui que tocar um DCE não é uma coisa fácil, a gente aprende com o tempo. E os ataques que vêm agora contra a universidade pública, contra a sociedade brasileira, vão ser difíceis de aguentar. Por isso a gente precisa de um DCE com experiência, que saiba tocar, né, as lutas burocráticas e na rua. Vale lembrar aqui agora que a nossa chapa é composta por forças políticas que nunca arredaram o pé, né, da luta. Nunca arredaram o pé da luta. Nunca baixaram a cabeça para nenhum governo que fizesse nenhuma terceirizaçãozinha, como alguns governos fizeram aí para trás. Os ataques não vêm do governo Temer só, não vêm só do governo Bolsonaro, eles já estão aí há mais tempo. Então é importante a gente ressaltar esse diferencial da nossa chapa. E lembrar aqui que a gente não é todo mundo no DCE. Porque na nossa chapa, no nosso DCE, o nosso DCE ele é combativo de esquerda e não pode existir um fascista no DCE. Não existe essa possibilidade. Eu não acho também que é algo que possa ser discutido. Mas sigam a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e escutem os nossos podcasts. Obrigada. Eu agradeço aqui a presença da chapa Ana Lídia Rezende e Rafael Donizete, os membros, né? Tem outros membros, eles estão aqui debater. E da chapa 2, Juliana Auler e Igor Dias. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa sorte na eleição. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só lembrando, gente, que a eleição do DCE dia 22 e 23, quinta e sexta-feira, com urnas em todos os institutos. Não deixem de votar, só levar a carteirinha de estudante. E você, ouvinte, fique agora com a nossa programação musical e daqui a pouco eu volto com mais informação para você. A melhor frequência. FM 103,9 Rádio Facom.